Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos esse livro, continuarmos estudando esse livro, o livro de Jó, um livro do Antigo Testamento, possivelmente o mais antigo livro do Antigo Testamento escrito, né? Mas é um livro muito desafiador, um livro que nos faz e nos traz grandes reflexões acerca de nós mesmos, acerca de Deus, né? Grandes reflexões acerca de como podemos viver essa vida e encarar os problemas desta vida. Então é um livro que é muito útil e um livro que é muito desafiador, eu posso dizer assim. Então, quero convidar você agora a fazer parte desta jornada, que é a jornada no livro de Jó, que já começamos já algumas aulas atrás, né? Já passamos aqui por alguns assuntos, por exemplo, o livro de Jó, o que o Jó e os amigos não sabiam, por quê? Porque são o nome daqui das aulas que estão aí no canal do site aí da igreja, né? Bildad e Zofar aconselham Jó, e Jó responde aos amigos, que é a lição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Jó respondendo os seus amigos e vamos ver qual é ou quais foram as respostas que Jó trouxe a seus amigos, tá certo? Então eu convido você agora a prestar atenção, convido você agora a dedicar esses 35 minutos, 40 minutos no máximo para reflexão acerca desta lição que nós vamos ter agora, tá certo? E desafio você, caso ainda não tenha assistido às aulas anteriores, novamente assistir às aulas. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, para agora esse vídeo e vai lá no canal, tem lá um grupo lá no canal, na playlist, o grupo Aulas da Escola Bíblica Digital, e comece a assistir desde a primeira aula. Na descrição do vídeo tem lá a primeira, segunda, terceira, etc. Certo? Então, faça isso, vá lá e pegue desde a primeira aula para você não perder aí o fio da meada, beleza? Então vamos lá, vamos na nossa jornada aqui. O versículo chave desta aula de hoje é o versículo de Jó, capítulo 13, versículo 3. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Esse é o versículo chave da aula de hoje e que nós vamos trabalhar aqui. Tudo bem? Naturalmente, Jó ele reagiu aos discursos acusadores, na verdade, de seus amigos conselheiros, né? Nós vimos aqui nas últimas aulas que o discurso de seus amigos não era um discurso, como eu posso dizer, um discurso que era tão agradável ou tão consolador para alguém que estava sofrendo tanto como Jó. E nesses estudos que nós vimos aqui, nós destacamos os principais argumentos das queixas deles. Nós colocamos aqui alguns versículos, e eu vou até colocar aqui para você esses versículos de alguns argumentos que eles usaram. Né? Conforme nós vimos, nem sempre aqueles que se puseram e se dispuseram a ajudar Jó conseguiram entender a situação de Jó. Não conseguiram entender o sofrimento que ele estava passando, as dores que ele estava passando, e fato esse que de vez em quando Jó ficou ali frustrado com o que os seus amigos estavam trazendo. Então Jó ele demonstrou alguma dessas frustrações e até falou algumas coisas. Por exemplo, aqui no capítulo 6, versículo 14, ele diz: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, Jó aqui está questionando: poxa, será que um homem desesperado, um homem que está numa situação dessa, não deveria receber compaixão? Era o que Jó não estava recebendo, compaixão, né, dos seus amigos. Ele estava ali, seus amigos estavam sendo duros ali, né? E ele continua, versículo 2, olha o versículo 2 aqui. Já ouvi muitas palavras como essa: pobres, consoladores são todos vocês. Então Jó ali está falando: meu camarada, vocês estão pisando na bola comigo, na verdade vocês não estão me consolando nada. Passamos por tudo isso aqui. Né? No versículo 3 do capítulo 12 diz: mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês.
Quem não sabe destas coisas são por causa das coisas que os amigos dele estavam falando. Os amigos dele estavam colocando ali que Jó era um pecador, que Jó estava sofrendo daquela forma porque tinha pecado, porque estava transgredindo contra Deus, porque era injusto diante de Deus, enfim, toda aquela, como eu posso dizer, aquela teologia tradicional do tempo dos amigos de Jó, do tempo de Jó, que atrelava bênção à vida santa e qualquer problema a pecado, correção de pecados diante de Deus. Basicamente isso, né? Versículo 21, 34. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Então, Jó estava ali reagindo, né? Jó estava ali falando contra aqueles discursos, né? Assim foi o desabafo de Jó contra todos esses argumentos. Em sequência, então, as respostas de Jó são uma forte afirmação da fé que ele tem para com Deus. Porque mesmo sem ele compreender o que estava se passando com ele, sem compreender a situação dele, Jó ele concordava com as conclusões dos amigos que insistiam que ele era grande pecador. Beleza. Tudo bem, eu sou pecador e Deus é santo, Deus é justo, Deus não. Jó em momento algum, Jó entrou em discordância com seus amigos falando que Deus não era justo. Ele sempre concordou com isso. Mas as conclusões dos seus amigos era unânime e fatal em dizer que Jó era um grande pecador. Mas Jó nunca deixou de buscar a Deus. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem justo, podemos ver nos primeiros capítulos. Jó nunca deixou o desejo de entender o porquê do seu sofrimento, intenso e injusto sim, porque Jó não conseguia encontrar nele qual era a falha que fazia com que ele pudesse estar sofrendo daquela forma. Né? Então, imagina que situação é essa. Né? Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você acha que alguém merece sofrer? Você acha que sofrimento de alguém pode ser merecido ou não? Talvez você se lembre das últimas aulas que eu coloquei aqui, que existem várias pessoas maldosas no mundo, e eu até trouxe aqui a lista de procurados pela justiça, que pela lógica humana e pela nossa lógica moral e racional, a gente poderia falar, puxa, esse cara tem que pagar pelos erros que cometeu. Mas você crê que alguém merece sofrer? Eu particularmente, pessoal, para ser sincero e na minha lógica moral infinita, né, que tenho, do meu ponto de vista, eu acho que pessoas merecem sofrer sim. Eu acho que pessoas que fazem o mal merecem colher do mal que fizeram. Merecem sofrer sim. Merecem sofrer. Mas não era o caso de Jó aqui, tudo bem? Não era o caso de Jó. Né? Não era o caso de Jó. E ele diz aqui, é muito interessante, o primeiro tópico dessa lição diz o seguinte: creio em Deus, mas não mereço sofrer. Olha, e é muito interessante porque este argumento, eu creio em Deus, então eu não mereço sofrer, é um argumento muito comum em nossos dias. É muito comum pessoas pensarem que pelo fato de crerem em Deus, elas não merecem sofrer. Pelo fato de terem Deus em seus corações, pelo fato de ter aceitado Jesus como o único e suficiente salvador da vida delas, elas não mereçam sofrer. Tem muita gente que pensa assim, tá bom? Não é incomum isso, tá? Não é incomum esse tipo de coisa. Quantas vezes nós ouvimos isso no nosso dia a dia? Talvez você já tenha ouvido isso. Quantas vezes pensamos isso de nós mesmos? Né? Quantas vezes você pode pensar e falar assim, poxa, eu sigo ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu amo a Deus, eu faço tudo para agradar a Deus, eu vou aos cultos, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no meu procedimento, eu procuro viver uma vida justa, então eu não mereço sofrer. E aí então quando chega o sofrimento você fica pistolinha, como dizem. Né? Então quando chega qualquer adversidade na sua vida você não se conforma. Certa vez eu ouvi de uma pessoa falar, não, mas por que eu estou sofrendo? Eu faço tudo certinho diante de Deus. Na hora que quisera eu conhecer alguém que possa fazer tudo certinho diante de um Deus tão grande, tão santo e tão alto como o Deus que nós cremos.
né? O padrão de Deus é muito alto. Para eu poder falar que faço tudo certinho diante de Deus, olha, isso é bem sério, bem complexo, né? Enfim, o que dizer? Então, o que salta aos olhos no capítulo 6 é a profunda decepção de Jó. Né? No capítulo 6 nós encontramos Jó realmente decepcionado, porque ele esperava que os amigos dele fossem pessoas que trouxessem alívio para ele, pelo menos consolo com as palavras, pelo menos ali um alento com as palavras. Né? Isso era que Jó esperava. Veja esse texto bíblico que nós colocamos aqui. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrassem das mãos dos inimigos, ou que me libertassem das garras de quem me oprime. Jó coloca esse texto aqui, versículo 23, porque ele está falando aqui, mostrando aqui para os amigos, olha, alguma vez já pedi alguma coisa para vocês? Poxa, a única coisa que vocês poderiam me dar aqui, e não é difícil, é simplesmente uma palavra de consolo ou algum alento, né, em si. É muito interessante porque lá no capítulo 6, versículo 14, nós vimos ali que o texto diz: ao aflito deve mostrar compaixão. Então Jó estava fazendo referência a ele, porque ele estava aflito. Ele estava aflito. Capítulo 16, versículo 2: todos vós sois consoladores molestos. Né? Então, eles não estão consolando ninguém. Eles não estão consolando ninguém. No capítulo 21, versículo 34, como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Não tem consolo, não tem consolo algum. Foram os textos que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, não existe consolo da parte deles ali. Não existe consolo da parte deles. Né? E no capítulo 6, versículo 22 a 23, exceto o conselho amoroso e compassivo, mas eles eram como um ribeiro, como uma torrente de águas que transborda no vale, torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece. Jó estava colocando aqui que eles eram como um rio que vem em momentos de chuva e devasta tudo. Devasta tudo e depois no momento de seca fica lá tudo ressequido. Eles não conseguem trazer ali em suas palavras um alento, uma prosperidade ou um consolo com relação àquelas palavras. Né? Então, é muito complexo. No versículo 29, ele coloca ali, olha, tornai a julgar. Ou seja, o que ele quer dizer? Analisem-se, tornem a analisá-las, né? Olha, responderam à questão, não sejam injustos, tornem-se a analisá-las, pois a minha integridade está em jogo. É o que eu já estava falando aqui, olha. Cara, pessoal, repense aí no que vocês estão falando, né? Repense aí as palavras que vocês estão usando, tem alguma coisa esquisita aí. É isso que Jó está colocando aqui. Isso que Jó está colocando. Isso aparece duas vezes, né? O tornar aqui é o verbo usado muitas vezes para arrependimento. Olha, arrependa-se aí do que vocês estão falando. É basicamente isso que Jó está dizendo aqui. É uma mudança de mente. O tornar aqui é uma mudança de mente, né? Uma transformação. É como Jó pedisse para ele Faz e Bildade reconhecer o seu próprio pecado, né? De estar acusando ali de uma forma sem conhecimento, sem saber o que está acontecendo. Eles que haviam cobrado arrependimento de Jó lá no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, além disso, o fato de Jó crer que Deus era santo, e realmente ele diz que Deus era santo. No versículo 10 ele fala, o santo, né? Ele coloca aqui, olha, de não ter negado as palavras do santo. Então ele está reconhecendo aqui a santidade de Deus. Jó reconhece a santidade de Deus, ele reconhece que Deus é todo-poderoso, no versículo 14 que está aí mostrando para você. Ele mostra também que Deus é todo-poderoso e o levou a deduzir que o sofrimento que ele estava passando que ele experimentava era um sofrimento enviado pelo próprio Deus e que Deus estava no controle disso daí.
Ele sabia que tudo aquilo Deus estava na frente. Quando ele fala Deus é santo, Deus ele é todo poderoso, ele está colocando aqui que Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo. Né? Lá no versículo 4 ele coloca: as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim, estão em mim cravadas, e o meu espírito absorve, né, o veneno delas. Então, ele sabe que o que ele está passando é algo que vem de Deus. Olha, é muito interessante isso, né? Porque talvez se Jó vivesse no nosso tempo hoje, talvez alguém ou alguns estariam colocando as mãos na cabeça de Jó e tentando expulsar um demônio da vida de Jó, porque Jó está doente, né? Agora, ou muitos, como os amigos de Jó, poderiam estar chegando à conclusão de que Jó estava doente porque estava em pecado, ou porque estava possuído por um demônio, ou porque estava fazendo qualquer coisa, mas Jó reconhecia: olha, não é nada disso, meus camaradas, Deus é que está fazendo isso comigo, sim. Deus é santo, Deus é todo poderoso, as flechas dele está encravada em mim. Em outras palavras, Jó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, de tudo, de tudo. Jó sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, devemos tomar muito cuidado com essas coisas, né? Devemos tomar muito cuidado com estas situações. De chegar aí a algumas conclusões errôneas. Ver alguém doente já julga pensando que é pecado. E muitas pessoas pensam isso, tá bom? Não são poucas, não. Tá? Vendo alguém sofrendo já achando que é obra de Satanás, obra de demônio e tal, e se esquecem. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas veja bem, Carlos, olha, quem está fazendo isso para Jó é Satanás. A gente viu isso lá no capítulo 1 e no capítulo 2, que é Satanás que está afligindo Jó. Mas não se esqueça que Satanás está afligindo Jó por permissão de Deus. Permissão de Deus. Daqui a alguns dias eu vou trazer uma mensagem aqui numa live que vai falar sobre a ação de Satanás, as estratégias de Satanás e como ele afeta a vida dos crentes, né? Então, você vai perceber, já dando um spoiler aqui, que nada na vida daquele que tem o selo do Espírito Santo na sua vida é feito sem a permissão de Deus. Nada. E ali nós podemos encontrar Jó sofrendo, porque Satanás está fazendo maldades, coisas ruins com Jó, mas antes de tudo isso houve uma permissão. Permissão. Então Jó não estava errado ao falar que Deus estava afligindo ele. Jó não estava errado. Logo, a conclusão de Jó era óbvia, que os amigos deles não sabiam de nada do que estava acontecendo. Não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, os amigos dele. A mínima noção. Zofar havia insinuado que Jó era como um asno, né, podemos dizer assim. Um burro mesmo. Né? Olha esse versículo aqui. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Em outras palavras, aqui ele estava falando que Jó era um burro, que Jó era um asno, podemos dizer assim. Sem verdadeira sabedoria, esse cara. Quer dizer, ele não tinha condição. Né? Com sarcasmo, então, Jó atribui a burrice que colocam sobre ele aos seus próprios amigos. Né? E ele coloca aqui no capítulo 12, versículo 2, sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Em outras palavras, ele está falando, beleza, vocês são os espertões aí, né? Vocês são os caras, né? Os donos do conhecimento, da sabedoria geral de tudo. Depois de expor a grandeza de Deus, no capítulo 12, Jó se volta novamente aos seus amigos. Então Jó, lá no capítulo 13, eu vou colocar aqui o capítulo 13 para vocês e vocês podem acompanhar aí na tela. Jó no capítulo 13 ele coloca ali, ele faz uma avaliação dura de seus amigos, né? Ele faz uma avaliação ali pesada de seus amigos. Ele faz uma avaliação forte ali de seus amigos. Vamos ler aqui, olha só. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês.
mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos de que nada sabem. É muito interessante isso porque, olha, pessoal, vocês estão falando aí que sou inferior a vocês, mas eu sou inferior a vocês a quê, basicamente? É basicamente isso que Jó está discutindo aqui. O desejo de Jó era falar com Deus, era abrir o coração para Deus e questionar Deus sobre o que está acontecendo. Por que ele estava passando por tudo isso? Era o desejo de Jó. O desejo de Jó era abrir o coração para com Deus e tentar entender por que está acontecendo tudo isso com ele. E é um desejo que todos nós temos quando passamos por adversidades na nossa vida. Abrir o nosso coração para Deus, e devemos fazer isso sim, abrir o nosso coração para Deus sempre. Então Jó, ele coloca aqui em xeque a teologia destes amigos, porque ele fala, a teologia que vocês estão me trazendo aqui, o ensino de Deus que vocês estão me trazendo aqui, lembre-se, eu até falei que tem muitos pontos dos ensinos que os amigos trazem sobre Deus que são válidos e são verdades. Eles colocam que Deus é grande, que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é amor. Eles colocam vários dos atributos de Deus em seus ensinos, mas as conclusões estão erradas. Então o que Jó está falando aqui, falando, olha, vocês me difamam com mentiras, vocês estão falando mentiras, porque a conclusão dos amigos era que Jó, novamente digo, estava cometendo grandes pecados e por isso ele estava pagando tudo isso. E os amigos dele, inclusive, falaram que as pessoas que cometem pecado pagam seus pecados. Pagam seus pecados. Então Jó estava falando, peraí, tem alguma coisa errada com tudo isso. E depois nós vamos ver aqui algumas conclusões com relação a isso. E o que Jó estava mostrando para eles é que eles não conseguiram saber o que está acontecendo. Eles estavam dando um diagnóstico acerca da vida de Jó, acerca do que estava acontecendo de Jó, um diagnóstico errado. E eles usam aqui, aí Jó usa aqui a imagem do médico, né? Olha, vocês são médicos que não sabem de nada. Eles são médicos que dão diagnósticos errados, que não valem nada. Né? Então, é exatamente isso que acontece aqui, e Jó falando para os seus amigos dessa forma. Pior, eles falaram essas mentiras querendo defender a justiça de Deus. Os amigos de Jó, eles falaram tudo isso querendo defender Deus, de quem Deus era, de como Deus agia, de como Deus atuava. Você pode ler esse texto aí, mas o que eu quero descrever aqui nesse texto é que Jó coloca ali, ó, certamente vos repreenderá. Falando de Deus, certamente vos repreenderá. Deus vai repreendê-los, né? Se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Enfim, vamos ler desde o início. Porventura, por Deus faleis perversidade e por ele anuncieis mentiras. Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom? Se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá. E quando Jó fala certamente vos repreenderá, isso realmente vai acontecer lá na frente. Nós vamos chegar lá no capítulo 42, se eu não estiver enganado, e vamos ver o que há de acontecer lá. E aí você vai se lembrar desse certamente vos repreenderá que Jó falou para os seus amigos. Né? Então, Jó ele coloca aqui de uma forma muito clara e objetiva, certamente vos repreenderá. E Deus realmente trata e Jó tem que intervir. Lá no capítulo 42, se você quiser se adiantar, no capítulo 42, versículo 7, você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Ok? Então, então Jó começa a pensar sobre o que eles estão colocando, sobre o que eles estão falando, começa a pensar, não, já vem pensando, né, sobre o que eles estão colocando, sobre o que eles estão colocando aqui, e ele fala sobre os perversos que prosperam. Ou seja, se o pecado é pago aqui mesmo neste mundo e que todo mundo paga os seus pecados, bom, espera, pessoal, eu não estou querendo dizer que as pessoas que cometem maldade não colhem frutos da sua maldade. Isso pode acontecer, lógico, pode acontecer, assim como aqueles que cometem bondade também colhem frutos da sua bondade. Não estou querendo ir contra isso. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que, assim como Jó, eu também
eu também não posso bater o martelo no que é e o que não é ação de Deus com relação ao que está acontecendo com uma pessoa. Eu não posso chegar a falar com uma pessoa que está sofrendo já com frases prontas, diagnósticos prontos, falando que a pessoa está sofrendo porque está em pecado. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Porque o que Jó agora vai chegar à conclusão é que os perversos prosperam. Os que cometem pecados também são prósperos. Então, como explicar isso? Já que, segundo a teologia desses amigos aqui, eles falam que o justo é que prospera. Né? Como explicar isso? De que modo explicar isso? E a questão aqui é uma questão séria. Primeiro, deixe-me falar sobre a justiça de Deus. Né? A Bíblia mostra Deus como um Deus justo. E ele é justo em relação à sua vontade ou em relação à sua santidade, ou em relação à sua santidade. A justiça de Deus está ligada à retidão de Deus. Está ligada à sua moralidade, à sua lei. Ele é justo em relação a si mesmo, ele é justo em relação à sua criação, ele é justo como um todo. Deus é justo em si mesmo. Se Deus não fosse justo, tudo seria abalado, tudo entraria em xeque. Deus, de maneira alguma, ele pode violar a sua própria moral. Então, ele deixa de ser Deus. Então, não tem como Deus tratar alguém de forma injusta, sendo ele totalmente justo. É que nós, homens, em nossa mente finita, e muitas vezes alguns dos homens que se acham deuses, acham que podem compreender e esquadrinhar a altura, a largura e a profundidade do saber de Deus. E nós não conseguimos isso. Nós estamos limitados com relação a isso. Nós estamos limitados com relação a isso. Depois de subir às alturas, né, no capítulo 19 de Jó, Jó agora ele mergulha na dúvida entre a profunda questão. Então Jó ele começa a questionar. E nunca foi pecado questionar. E eu glorifico a Deus pelos questionamentos. Então Jó ele começa a questionar: poxa, será que de fato Deus é justo? Será que de fato Deus ele realmente é justo em suas ações? Porque olha o que está acontecendo comigo. É um pensamento que eu falo ali de conflito, né? Ele começa a entrar em um pensamento que chega a dar calafrio nele, podemos dizer assim. Não, isso aqui não é uma mera especulação teológica. Não é isso. Nós podemos encontrar aqui: acaso é dos homens que me queixo? E Jó está falando sobre isso. Não, sabe? Jó ele não está se queixando dos homens aqui. Jó não está simplesmente discutindo com seus amigos, né? Mas ele ousa questionar aqui a justiça de Deus. Ele fala: poxa, será que realmente Deus é justo nesse trecho? Pelo fato de que eu estou passando aqui. Eu já falei para você aqui, na introdução desse bloco, que Deus realmente é justo. E ele não pode agir contra a sua própria justiça, porque isso está intrínseco em sua moral, em sua natureza. O salmista disse: a justiça é direito, aliás, a justiça e direito são fundamentos do teu trono. Então, não tem como, a justiça é fundamento do trono de Deus. Não tem como Deus não ser justo. Se Deus não é justo, como eu disse, ele abala tudo o que foi criado. Então a questão é séria. Questionar se Deus é justo ou não é, eu posso dizer para você que eu não tenho tal ousadia. Tudo bem, Jó questionou. Puxa, Deus, será que o Senhor é justo? Ele questionou ali porque ele está sofrendo, ele está padecendo uma série de lutas, ele está padecendo muita coisa, então ele questionou, mas ele chega à sua conclusão, ele sabe que Deus é justo. Né? Então ele pega e ele está analisando se Deus é justo ou não para avaliar a teologia, inclusive, dos seus amigos. Porque ele sabe que Deus é justo, né? Como eu disse, mas ele está avaliando ali a teologia dos seus amigos. Então, ele começa a colocar aqui com relação aos ímpios, como estes ímpios prosperam. Toda a evidência indica que a teoria dos amigos dele as teorias estão erradas.
esse versículo pinta um quadro bonito para a vida feliz e abençoada de quem é justo. Ele coloca aqui, a vara de Deus não vos vem ferir no texto, né? O que ele quer dizer é que existirá paz e alegria. Olha assim, ó, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Não é? Então, ele coloca aqui, ó, os filhos pulam de alegria, enfim, ele pinta aqui uma, uma, uma vida dos ímpios alegre. Então, logo no início, ele coloca ali: por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, etc. E aí ele vai discorrendo aqui como os ímpios vivem. Então, o que ele está colocando aqui são questionamentos que botam em xeque a teoria dos amigos, a teologia dos amigos. E olha, no versículo final é muito interessante. Mas não depende deles a prosperidade do que desfrutam, por isso fico longe do conselho dos ímpios. E olha o versículo, o trecho anterior. Quem é o Todo-Poderoso para que sirvamos? Que vantagem nos dá orar a eles? São os questionamentos que os ímpios fazem, ok? Isso é tipo aqui, contudo dizem eles a Deus, deixa-nos. Ele está falando aqui dos ímpios, os ímpios falam isso, pessoas sem Deus. Né? Talvez você já tenha ouvido falar de várias pessoas dizerem isso, né? Deixe-nos, não queremos conhecer os caminhos dele. Quantas e quantas pessoas que você já falou do Senhor Jesus Cristo e as pessoas falam, tá bom, beleza, eu não quero conhecer isso, eu já sei, eu não quero nem ouvir falar. E essas pessoas prosperam, essas pessoas são prósperas na sua vida. Então, os amigos de Jó estão questionando isso aqui. Aliás, Jó está questionando isso aqui para os amigos dele. Então, a conclusão aqui é óbvia. Onde que está o castigo deles? Se, de acordo com a teoria de vocês, aquele que é justo e bom aos olhos de Deus prospera nessa vida e aqueles que não são castigados. Porque vocês estão falando que eu estou sendo castigado agora porque eu não sou correto, porque eu estou em pecado. E onde que está o castigo daqueles ímpios? Conclusão clara e objetiva. Conclusão clara e objetiva. Onde que está o castigo de todos eles? Onde estão os castigos de todos estes ímpios que prosperam? Então, quantas vezes eu vou ter que falar isso para vocês? Na verdade, a luz do perverso se apagará. Capítulo 18, versículo 5, nós podemos ver isso. Então, Jó pergunta, quantas vezes isso vai acontecer? Quantas vezes? Olha lá. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Né? Então, Jó está questionando aqui. Dá a entender que ele acha que isso acontece poucas vezes. Poucas vezes. Só uma observação do versículo anterior, deixa eu voltar aqui. Ele coloca aqui, ó, mas não depende deles a prosperidade de que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Isso aqui é muito interessante Jó colocar aqui, porque Jó ele coloca que ele busca conselho em Deus, independente da prosperidade dos ímpios. O conselho dele, a ajuda que ele busca, onde ele busca a sabedoria é em Deus, não são nos ímpios, independente das aparências. Né? Então, isso eu achei muito interessante nesta passagem aqui. Então, o que Jó questiona aqui é onde estão os castigos? Cadê o castigo desse povo? Já que vocês falam que eles vão sofrer aqui. Onde que está o castigo? Não encontram castigo. Né? Mas, enfim, afinal, a morte é igual para todos, é a conclusão óbvia que nós chegamos aqui, que Jó chega. A conclusão óbvia é essa. Se não há diferença nenhuma entre ninguém, no versículo 26, né, nós podemos encontrar isso, e um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Ou seja, todo mundo vai para o mesmo lugar, não há diferença que eu já coloco aqui. Deus tem que repartir as bênçãos e o castigo nesta vida. Um homem morre em pleno vigor. Versículo 21, 23. Capítulo 21, 23.
quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Então, o que Jó tem colocado aqui é, pessoal, a morte é igual para todo mundo. O final é único para todo mundo. Ao contrário da teoria que os amigos têm, isso não acontece. A teoria dos amigos está dizendo outra coisa. Se nós olharmos aqui no versículo 27 ao 31, seria muito bem, sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção aos que contam? Que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento? Quem o acusa lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui pelo mal que fazem? Então, é muito interessante aqui porque nós hoje temos uma visão mais clara do que Jó fala sobre a vida após a morte, né? Hoje, com a palavra de Deus, nós podemos ter ali uma visão correta de todas essas coisas, coisas que Jó tinha somente alguns vislumbres, porque ele não tinha toda a informação ainda. Agora, 3 certezas que Jó coloca aqui nesse bloco. Os ímpios prosperam, então os amigos estão errados. Óbvio, né? Ele já coloca uma outra coisa aqui também, que apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todas as lutas, dificuldades, tribulações, de tudo que está acontecendo com ele, Deus é justo. Deus não é injusto, e já sabia disso. Ou seja, indo de frente lá de novo. E também, independente da prosperidade dos ímpios, como ele colocou aqui, ele, Jó, não seguiria o conselho ou os conselhos destes ímpios ou perversos. E Jó buscaria o conselho do Senhor. Então, são 3 coisas aqui que Jó coloca como certeza para abalar aqui. Então, Jó pega e coloca aqui e mostra que a justiça é para todos. Ou seja, que ele castigue o perverso. Muito interessante que a palavra coloca aqui que eles morrerão sem justiça, aliás, sem esperança. Mas antes disso, este capítulo encerra, o capítulo 27, ele encerra o diálogo de Jó com os amigos. Nele, Jó pede justiça para si mesmo e para os perversos, né? Jó pede justiça de Deus sobre todas essas questões. E lógico, Jó coloca ele como justo, e o próprio Deus lá nos capítulos 1 e 2 falou que Jó era justo. Mas Jó não sabia qual era o ponto de vista de Deus com relação a ele. Ok? Jó faz um juramento solene no versículo 2 deste capítulo 27, que ele não é aquele grande pecador que os amigos dele estão imaginando que ele é. Ele coloca aqui que não é, mas tem a consciência tranquila de que ele não está cometendo e não está vivendo de acordo com o que os amigos dele estão falando que ele está vivendo. Então Jó, ele coloca essas palavras, as palavras de que ele está no caminho do Senhor e de que ele não está vivendo como esses amigos estão imaginando que ele está vivendo. Sabe, Deus não é o que não o tem tratado com justiça, segundo aqui, até aqui, mas Jó cria que Deus estava no controle. Para Jó e para nós que conhecemos a história, nós podemos ver que é injusto sim o que Jó está passando, né? É injusto o que está vivendo, porque Jó não merecia passar por tudo isso, mas está passando. Jó aposta tudo numa justiça além da injustiça. O que eu quero dizer aqui é que Jó ele acredita na justiça de Deus. E mesmo que o que ele esteja passando é injusto aos nossos olhos, aos meus olhos, ao seu e inclusive aos olhos de Jó, que mesmo que seja injusto tudo isso que ele está passando, mas ele acredita que Deus, no final de tudo, Deus é justo e vai trazer um resultado.
né? Ele acredita que Deus ele não vai atuar com a injustiça, que ele vai julgar os perversos. E os perversos eles morrem sem esperança, como eu disse nesse capítulo 27, dos versículos 7 a 12, nós encontramos essas afirmações. Mesmo que eles pareçam prosperar, mesmo que eles pareçam ter toda a alegria, que seus filhos pulem de alegria, o gado prospere, que haja riqueza, tudo, mas no final de tudo, eles não têm esperança. E Jó tem esperança. É isso que existe uma grande diferença aqui, né, do justo para o injusto. Hoje, aquele que é justo, aquele que serve ao Senhor, aquele que colocou a sua vida em Jesus Cristo, hoje este que tem Cristo em seu coração, mesmo que ele padeça necessidade, mesmo que ele sofra hoje, ele crê numa esperança no porvir, no futuro. Ele crê que um dia estará com Cristo, ele crê que um dia estará no paraíso, ele crê que um dia estará eternamente com Deus. Enquanto o ímpio, o injusto, ele acha que beleza, eu vou morrer e acabou. Muitos acham até que vão morrer e vão para o céu, mas esses infelizmente estão enganados, porque a palavra do Senhor coloca alguns requisitos para ir para o céu. Na verdade, um requisito para ir para o céu: crer no Senhor Jesus. Se você não crê, como você vai chegar ao Pai? Não tem como, né? Não tem como. Então pense nessas questões, né? Pense nessas questões. Jó, ele acreditava que um dia os ímpios eles acabarão, infelizmente, em desgraça, mas aquele que é justo será abençoado. Então, Jó não se preocupava com isso. Né? Em todas as respostas, Jó vacila entre fé e dúvida. Percebeu? Em todas as respostas, Jó está ali caminhando entre fé e dúvida, numa forte luta espiritual interior. Ele está ali se degladiando. Os amigos queriam dar um consolo e acabam ali, de fato, provocando Jó a se aprofundar ainda mais no conhecimento que ele tem de si mesmo e de Deus. Os amigos de Jó acabam levando Jó a fazer uma autorreflexão sobre si, sobre quem ele realmente é e também sobre Deus. E sabe, pessoal, eu sempre digo que é extremamente importante para termos uma vida equilibrada, uma vida alegre, uma vida contagiante. É extremamente importante você conhecer a si mesmo. É muito importante você conhecer a si mesmo do ponto de vista de Deus e conhecer a Deus também. Porque quanto mais você conhece a si mesmo e quanto mais você conhece a Deus, mais você entende da vida, mais você entende do que está acontecendo, né? Depois nós vamos ver um pouco mais sobre como Jó conheceu a Deus, como foi a experiência de Jó com relação a Deus nesse período todo, mas é muito importante você conhecer a si mesmo. Jó aqui questionou seus amigos. Jó aqui ele viajou entre fé e dúvida, mas nós podemos ver que Jó em momento algum duvidou da justiça de Deus, da soberania de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus. Jó em momento algum duvidou disso e em todo momento Jó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas Jó aqui, nesse período, nesses textos que nós falamos, nesses capítulos, estava questionando sim a sabedoria dos seus amigos. Estava questionando sim a teologia que os seus amigos estavam trazendo para ele. O que os seus amigos estavam trazendo de diagnóstico para a sua vida. Então, isso nos ensina que devemos tomar muito cuidado com o nosso diagnóstico. Devemos tomar muito cuidado pelo fato de nós conhecermos, talvez você conheça a palavra de Deus, talvez você conheça a Bíblia, talvez você conheça um pouco mais do que outras pessoas a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, por causa disso, talvez você ache que consiga dar alguns diagnósticos de uma forma muito rápida e eficaz. Outros não, outros acham que conseguem dar diagnóstico baseado em sonhos, baseado em visões e achismos de que eles acham que Deus XYZ falou para eles falar com fulano de tal, que ele está passando por aquilo, porque, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu quero dizer para você
é que tome cuidado com o diagnóstico que você tem dado às pessoas. Tome cuidado com o que você tem dito às pessoas. Quando você pegar pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em lutas, em tribulações, cuidado, não saia dizendo, já falando, olha, o diabo está isso, o diabo está aquilo. Ah, repreenda. Poxa vida, já pensou você ficar repreendendo? Certa vez eu disse para uma pessoa, já pensou se você começar a falar para a pessoa que é o diabo que está fazendo mal a ela? E se for Deus que estiver fazendo alguma coisa para ensinar alguma coisa a essa pessoa? Já parou a pensar nisso ou não? E se for Deus que está trazendo uma prova, e Deus traz sim provas, tribulações e lutas para a vida dos seus filhos, para que os seus filhos cresçam, porque uma vida sem lutas, provas e tribulações não é uma vida onde há crescimento? E se for Deus que está fazendo, e você chegar lá e falar que é o diabo? Já parou para pensar nisso ou não? Será que você tem sabedoria e entendimento necessário do âmbito espiritual para saber até que ponto aquilo que está acontecendo na vida da pessoa é uma coisa única e exclusivamente do diabo, sem a ação e a permissão de Deus? Jó e seus amigos aqui não sabiam, e nós também não sabemos hoje. Então, vamos levar o consolo da palavra de Deus e do amor de Jesus às pessoas. Nós não precisamos saber se a pessoa está passando por aquilo porque ela pecou, se não pecou, ou se XYZ. O que nós precisamos é ouvir e levar o amor de Jesus àquela pessoa, né? Sem chegar a conclusões mirabolantes. Eu sei, talvez você esteja falando aí, mas pastor, lá naquele lugar as pessoas vão lá e já falam que é demônio, que já expulsa isso, já expulsa aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí senão eu teria que dar uma outra aula para vocês sobre os problemas da teologia no nosso cotidiano, no nosso mundo contemporâneo, né? As teologias da libertação, as teologias da prosperidade, as teologias livres, as teologias XYZ, que tentam de tudo quanto é forma trazer alguma resposta para as pessoas aflitas por respostas e que muitas vezes as respostas não existem. Mas o que Deus quis se revelar para nós está revelado em sua palavra. Basta olharmos para ela. Espero que essa lição, que essa aula tenha trazido para você algumas reflexões. Vimos aqui algumas respostas dos amigos de Jó, seus amigos. E na próxima aula, semana que vem, vamos evoluir com este assunto. Que Deus abençoe sua vida, que tenha uma excelente semana e até semana que vem. Deus abençoe você.